Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori e começou a Série B, felizmente, com a vitória do Santos. O Santos estreia com vitória na fatídica segunda divisão, enfrentando o Paysandu numa vila vazia, uma vila relativamente melancólica, mas de esperança renovada, depois da boa campanha no Paulista. Então acho que temos que considerar aí o lado bom dessa fase ruim que vivemos. E um Santos que não jogou tão bem, na verdade teve um primeiro tempo muito ruim, não demonstrou o domínio que se esperava, mas fez sim o esperado, que era vencer. Venceu por 2-0, um resultado que até não reflete tanto. 1-0 sofrido talvez fosse um pouco mais o retrato do que foi a partida, mas o Santos vence e conquista seus primeiros 3 pontos dos aproximadamente 66 que precisaremos para subir, segundo alguns estatísticos por aí. Então, menos 3, né, necessários, 3 já estão na conta. Santos 2, Paysandu 0. Falaremos então da partida que aconteceu no sábado no meio da tarde. Um tempo bom, pelo menos aqui em Guarapava estava, no estádio pareceu que estava também. E de um Santos que não jogou bem, mas conquistou os 3 pontos. Antes de mais nada, peço sempre, se inscreve no canal. Se você não for inscrito, deixe o seu like, compartilhe e dê a sua impressão, dê a sua análise, dê o seu comentário sobre esta primeira partida do Santos, que foi a campo com João Paulo no gol, Rainer e Aderlan nas laterais, o recém-contratado definitivamente Rainer, Gil e Joaquim na dupla de zaga, João Schmidt, Pituca na dupla de volância, Juliano com a 20, porque a 10 foi colocada numa espécie de cápsula do tempo dentro do vestiário lá da Vila, parece. Então o Juliano não usará a 10, usará a 20. Otero, Guilherme e Enzo Monteiro estreando a sua titularidade, o especialista de jogadas de cabeça, então, começando a partida pela primeira vez com a camisa do Peixe. E o Enzo Monteiro, que já teve logo aos 5 minutos um cruzamento interessante, ele não conseguiu desviar, mas é um jogador que possivelmente vai sentir muito essa transição, até porque ele é um jogador que faz prevalecer o seu talento de cabeceador, jogará daqui para frente contra adversários mais velhos, eventualmente mais altos, mais fortes, então terá dificuldade possivelmente o Enzo Monteiro. Mas teve a primeira chance da partida, inclusive, uma cabeçada que passou relativamente perto, levou super perigo. Mas um primeiro tempo do Santos bastante ruim, bastante ineficiente, muitos passes errados. Então, novamente, aquela sensação que o Carille nos passa de que o tempo sem partidas acaba mais atrapalhando do que ajudando, tirando o ritmo e entrosamento desse time. Aconteceu antes do jogo contra o Bragantino, se eu não me engano, contra a Portuguesa também, o Santos teve um pouquinho mais de tempo para treinar e não mostrou resultado desse intervalo, desse descanso. Novamente aqui, o Santos teve 15 dias de descanso, de tempo disponível para fazer treinamentos e não sentiu-se uma melhora muito grande, em especial no primeiro tempo. O Santos que não chegou ao ataque, teve o Paysandu até chegando, não levando super perigo, mas com algumas jogadas de linha de fundo. Teve um lance, inclusive, que o João Paulo fez uma defesa em que a bola furou, mas furou a ponto de murchar, assim, eu nunca vi isso, pelo menos em uma transmissão, assim. Então, até isso aconteceu nesse início de jornada do Peixe na Série B. E o Carille, felizmente, vendo essa situação, promoveu várias substituições até os 15 primeiros minutos. Então, no intervalo já, ele tira Aderlan e Rainer, coloca JP Sherman e o Rodrigo Ferreira, que é um recém-contratado do Santos, ainda não tinha se estreado. Acho que ele estava jogando até no futebol paulista mesmo, então ele não poderia ter entrado mesmo. Acho que era do Mirassol, não me lembro agora. Mas enfim, faz a sua estreia também. E nos 15 minutos ele coloca o Pedrinho e o Furt e tira o Enzo Monteiro e o Otero. E com isso, principalmente, e vejam só que coisa, com a entrada do Pedrinho, o time acaba
conseguindo aí uma mobilidade maior, tanto que é do próprio Pedrinho 10 minutos depois o gol que acaba dando aí uma maior tranquilidade para o Santos, lá aproximadamente aos 24 minutos do segundo tempo. O Pedrinho faz uma jogada pela ponta da área, passa por dois jogadores de um jeito muito série Bzístico, assim, digamos. Os jogadores meio que ficam parados, a bola um pouco pega no pé dele e continua indo. É uma jogada um pouco estranha, assim. Não... Ele dribla dois caras, mas não é como se ele tivesse a total intenção de driblar, pelo menos essa não é a impressão que me passa. E aí, quando a bola sobra no pé esquerdo, ele vai lá, chuta, surpreendentemente, né? Acho que surpreendeu muito o goleiro. Ela vai morrer no canto, o goleiro não tem tempo de reação rápido bastante para conseguir tirar essa bola. Então, esse gol do Santos, sim, dá um pouquinho mais de tranquilidade, acalma mesmo o time, né? Faz com que o Santos tenha o controle do jogo e que o Paysandu tenha que tomar as rédeas da partida, tentar chegar ao ataque. E aí, o Paysandu também promove várias substituições. No finalzinho ainda, o Tomás Rincon entra no lugar do Juliano que vai ter aí uma administração de tempo em campo, afinal de contas é um jogador que sofreu com lesão no Campeonato Paulista, então ele tem uma condição específica. E aí, já no final, uma jogada antes disso, de perigo mesmo, o Santos teve acho que uma ida do JP Sherman para a linha de fundo, ele tenta cruzar, a zaga do Paysandu desvia, o Furt chuta, mas ele chuta não muito forte e rasteiro, meio que em direção do goleiro, que consegue fazer a defesa. Mas aos 45 já, próximo dos 45 do segundo tempo, o Santos puxa mais um ataque, novamente a bola rebate na defesa, sobra pro Pedrinho, que tava naquele dia assim, hoje vai dar certo. Ele chuta, o goleiro rebate no pé do Guilherme, que sai bem antecipado em relação aos zagueiros, né? A reação dele também em relação aos zagueiros do Paysandu é muito boa. Ele vai lá, só completa pro gol vazio, 2-0, fim de papo. E aí no final ainda o Santos toma seus dois primeiros amarelos. O Joaquim o Joaquim foi jogar a bola para lateral e jogou de volta pro gramado. Foi um amarelo muito imbecil. E o Rincon toma um amarelo por falta já aí aos mais de 50 minutos do segundo tempo. Enfim, essa é a estreia do Santos. O Santos começa com esse 2-0. Não foi um jogo bom do Peixe. Inclusive aqui a gente tem mais posse de bola, um pouco mais de posse de bola do Paysandu, mas mais finalizações do Paysandu, mesmo número de finalizações ao gol, pelo menos de acordo com o SofaScore, né? Mesmo número de escanteios, o Santos teve mais impedimentos também, o Santos fez mais faltas, então não foi um grande jogo do Santos, mas o Carille, inclusive na coletiva, vou ver se consigo fazer um vídeo falando sobre isso, ele comenta assim que é um pouco do que ele sentiu na partida e mais ou menos como ele viu no Paulista também, né? Que era um time que precisava melhorar e que felizmente fez isso vencendo. Eu acho que a tônica desse jogo o Santos conseguiu os 3 pontos e precisará de todos os pontos possíveis nessa Série B. Muito melhor vencer um 2-0 desses jogando como jogou do que ter massacrado o Paysandu e ter que se contentar com o empate. Acho que é importante que o Santos tenha vencido, é importante que o Santos tenha começado com vitória essa Série B, que não vai ser muito fácil. Mas essa partida já dá uma ideia, eu acho, do que é que o Santos tem que esperar e do que o Carille e seus jogadores precisam ter em mente quando forem entrar em campo nessa Série B. Que os times jogarão recuados contra o Santos, sempre farão isso contra o Santos, sempre tentando, talvez o Paysandu em casa, talvez o Sport em casa, não, o Coritiba em casa, talvez não, mas a tônica dos times serão essas, de linhas compactas atrás, esperando oportunidades para jogar no contra-ataque do Santos, que é como o Carille normalmente gosta de jogar. Então vai ser interessante e espero que nada de sofrimento aí para esse time do Carille. Observar isso, né? Vai ser interessante observar isso, como que o Carille vai montar esses times para furar essas defesas, assim.
Claro, conseguindo um gol logo no começo, você muda toda a história da partida. Mas é preciso que esse time do Santos consiga criar mais, se aproximar mais cedo na partida, inclusive, do gol, para que chegue próximo e consiga essa vantagem no placar para desmantelar a defesa adversária, como não conseguiu fazer tão bem nesse primeiro tempo contra o Paysandu, principalmente. Inclusive, para fazer o gol, se vocês verem o gol, né, o primeiro gol do Pedrinho, ele tá com dois jogadores na frente dele, ele consegue se desvencilhar de um jeito bizarro, mas eu acho que também o número de jogadores do Paysandu na frente do goleiro acabou atrapalhando um pouco. Porque é isso, o Paysandu jogou muitos jogadores próximos ao gol para dificultar ao máximo essa chegada do Santos na área, o que tornou o jogo do Santos muito ineficiente. O primeiro tempo é exemplo claro disso. E dificulta muito as aproximações que não sejam por jogadas individuais assim, ou por velocidade, né? O Juliano não é um jogador exatamente rápido, então para ter um jogador como ele, o Santos precisa fazer com que a bola circule de jeito mais rápido e que todos os outros jogadores se movimentem muito mais para que no momento do passe do Juliano eles consigam estar desmarcados e o Juliano encontre esse passe preciso. Então, acho que é um jogo que serve, claro, como os 3 pontos, já falei antes e vou ressaltar que é muito importante que o Santos vença todos os jogos possíveis, mas eu acho que ele dá uma lição, uma amostra do que vai ser enfrentar todos esses times na Série B, principalmente jogando na Vila Belmiro, onde eu espero que todos esses times venham de forma parecida com o que o Paysandu veio. Não imagino assim, treinadores muito ofensivos. Talvez, sei lá, o cara do Novo Horizontino, né? Que sempre dá trabalho, já conhece o Santos, já venceu o Santos jogando até na Vila Belmiro, se não me engano, foi o jogo do Novo Horizontino. Então, enfim, tirando esse Novo Horizontino da vida aí, os treinador mais maluco, acho que o Santos terá uma certa dificuldade jogando na Vila, vai ser muito importante. É, não sei se é questão da torcida presente ou não, mas eu acho que vai ser importante o Carille pensar esse time para conseguir jogar com mais velocidade e superar esses bloqueios que eu espero que aconteçam, né? Não é certeza, mas eu imagino que os times entrarão mais recuados quando enfrentarem o Santos na Vila Belmiro. Só para falar um pouquinho de como que foi a rodada, então, né, ainda não terminou a rodada da Série B. A Série B é um troço meio aleatório, todo dia tem jogo, sexta tem jogo, sábado tem jogo, domingo tem jogo, hoje vai ter jogo ainda. Então hoje ainda tem Vila Nova e Guarani e Brusque. E amanhã tem Brusque e Mirassol para terminar a rodada. Então tem jogo hoje, tem jogo terça, e aí o Santos volta a campo na próxima sexta-feira, 8 horas da noite, contra o Avaí, lá no estádio conhecido como a Ressacada. Eu não sei o nome da. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu não lembro o nome agora do estádio do Guarani de verdade, mas. O Aderbal Ramos da Silva, isso. Estádio Aderbal Ramos da Silva. Conheço, inclusive, já vi o jogo do Avaí lá. Comentarei sobre ele então no pré-jogo, tudo dando certo. Então, Santos que volta a campo às 8 horas da noite. Neste momento, o Santos está em segundo, então é um dos 5 times que venceu no campeonato. Não vai sair do G4, mesmo que os outros. Mesmo que 2 times goleiem ali, porque mesmo que aconteça isso, o Santos fica em quarto. Mas está aí com 2 gols pró, nenhum gol contra. Por enquanto, a melhor defesa, segundo melhor ataque, ou terceiro, se considerar que o Sport e a Chapecoense já marcaram 3 gols. Chapecoense, Santos Sport, Novo Horizontino e Operário são os times que venceram até agora na Série B. Fiquemos de olho, então, nessa parte de cima. Acho que vai ser... Enfim, eu acompanhei muita Série B na minha vida, eu já falei algumas vezes aqui por causa do Paraná Clube. Série B é um campeonato que tem muita inconstância, assim. É, é, tirando times que caem da Série A, e isso nem sempre acontece, né? Tipo, mesmo, sei lá, o Cruzeiro, o Vasco, que tiveram muitas dificuldades quando caiu da Série A, esses times maiores mesmo, é muito raro ter um time que consiga deslanchar muito na Série B. O Vitória fez isso no passado, teve aquele ano da Portuguesa, né? Antes da última passagem da Portuguesa na Série A, a Portuguesa fez
o Campeonato Brasileiro da Série B de 2011, se eu não estou enganado, excelente, a chamada Barcelusa. Mas normalmente, assim, o G4 é muito disputado, termina com. Nas últimas rodadas tem vaga sobrando, então é importante que o Santos consiga acumular logo o maior número de pontos e ficar olhando os outros times trocarem pontos entre si. O Goiás já empatou com o Ceará fora de casa, é um resultado interessante. O Ceará é um time que eu acho que vai dar trabalho, vem do título do Nordeste. O Goiás, que também trouxe muitas contratações, é um time que eu acredito que vinha forte, acabou de voltar da Série A. Então, e o Operário, por exemplo, não espero tanto dele, mas acho que pode dar trabalho também. Acho que surpreendeu um pouco nessa primeira vitória, mas é um time complicado. Venceu o próprio Avaí, que é o nosso próximo adversário. Então, a Série B é interessante acompanhar nesse sentido, assim, não tem tantos favoritos, diferente da Série A, né, que você coloca lá um número mais limitado de times que sempre vão entrar como favoritos. Na série B, o favorito é o Santos. Então, a gente vai poder olhar esses outros times aí trocando pontos e o Santos tem que ir fazendo o máximo de pontos desde o começo, não dar mole, não dar chance para o azar. Dito tudo isso, é importante que o Santos tenha vencido em casa, um time que veio retrancado. Espero que o Carille aprenda muito com isso. E sexta-feira vai ser um jogo complicado. O Santos não tem um histórico muito bom de vitórias lá na ressacada. Eu, pelo menos, não lembro do Santos conseguir vitórias lá, com frequência, pelo menos. Então vamos esperar para ver como será este Santos e Avaí, sexta-feira, 8 da noite. Seguimos aí para a segunda rodada da Série B, ao menos com 3 pontos na conta. Certo, pessoal? Esse foi o nosso pós-jogo. Aqui um pós-jogo rápido, bem sucinto, falando de Santos 2, Paysandu 0. Muito obrigado a todos que assistiram ao nosso vídeo, muito obrigado a todos que acompanham nosso canal. Obrigado a todos e a cada um de vocês, nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixe seu like, compartilha. E diga o que achou dessa estreia do Santos contra o Paysandu, o Papão da Curuzu. Quinta-feira vai ter pré-jogo, tudo dando certo, espero que consiga fazer um pré-jogo bem legal para falar de Santos e Avaí, do Guga Kirten, que eu acho que é o grande torcedor do Avaí de modo geral, né? Obrigado a todos, pra cima deles, abraço!